Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais importantes da filosofia, Sobre a Alma, de Aristóteles. Mas olha, tem um segredo aqui que muda completamente o jogo. E se a gente descobrisse que o Aristóteles, na verdade, nunca escreveu esse livro? Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense nas grandes obras que formaram o nosso pensamento. E se elas não fossem exatamente livros como a gente pensa hoje? E se a história por trás delas fosse muito mais bagunçada e, por isso mesmo, muito mais fascinante? Pois é exatamente isso que aconteceu. A obra que a gente conhece como Sobre a Alma não foi um livro que o Aristóteles sentou, escreveu e publicou. O que temos em mãos é, na verdade, uma colcha de retalhos, sabe? Uma compilação das anotações de aula dele, que foram reunidas e organizadas só séculos depois da morte dele. E claro, isso muda tudo. E essa descoberta abre um baita mistério histórico, porque se não foi o Aristóteles que organizou o livro, quem foi? E a pergunta de US$ 1 milhão: como é que essas anotações de aula, feitas há mais de 2000 anos, conseguiram sobreviver para chegar até nós? Entender isso é a chave de tudo. A gente não está lendo uma obra final, revisada, prontinha. Pelo contrário, é como se a gente tivesse um passe livre para os bastidores da mente do Aristóteles. Um rascunho de ideias geniais ainda sendo formadas, sem filtro. E a história de como essas anotações chegaram até a gente, isso é uma verdadeira odisseia. Uma jornada de 2000 anos que atravessou impérios e quase se perdeu para sempre. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá atrás, com Aristóteles dando suas aulas em Atenas. As anotações dele são herdadas, mas depois, no meio de uma guerra, são capturadas e levadas para Roma. E é lá que, séculos depois, um editor chamado Andrônico de Rhodes pega aquele material todo e finalmente organiza. É tipo um verdadeiro milagre esse conhecimento ter sobrevivido. Ok, agora que a gente já entendeu toda essa confusão histórica por trás do livro, podemos finalmente mergulhar no conteúdo. E a pergunta central que ele tenta responder é uma das mais profundas que existem. Para Aristóteles, a alma, ou psique em grego, não tinha nada a ver com fantasma ou espírito, nada disso. Para ele, a alma era o princípio da vida. Ponto. Ele foi um dos primeiros a tratar a alma não como um mistério religioso, mas como um fenômeno biológico, algo que podia e devia ser estudado cientificamente. Como ele mesmo escreveu, o conhecimento sobre a alma contribui largamente para o da natureza, pois a alma é o princípio dos animais. Ou seja, para ele, decifrar a alma não era só entender a vida, era um passo essencial para decifrar o funcionamento de todo o universo. Então, para colocar a ordem naquela montanha de anotações, o editor Andrônico de Rhodes teve uma ideia genial. Ele criou uma estrutura, um plano de ataque em 3 partes, para organizar o caos e investigar a alma de forma lógica. E esse mapa que ele criou vai ser a nossa bússola. Primeiro, o livro I dá uma olhada no que já tinham dito sobre o assunto. Depois, o livro 2 apresenta a grande definição do Aristóteles. E por fim, o livro 3 mergulha fundo nos detalhes da mente e da percepção. Vamos seguir esses passos? O livro Ilho é como se fosse uma grande faxina intelectual. Aristóteles analisa e critica as ideias de quem veio antes dele, desde a teoria de Platão sobre a alma imortal até outras que viam a alma como fogo ou ar. Ele basicamente limpa o terreno para poder construir a própria teoria do zero. É aqui no livro 2 que a genialidade do Aristóteles realmente brilha. Ele define a alma não como uma coisa que mora no corpo, mas como a função do corpo. Pensa assim, a visão não é uma coisinha dentro do olho, é o que o olho faz. Para Aristóteles, a alma é isso, é o que o corpo vivo faz. E finalmente, o livro 3 entra nas questões mais cabeludas. Como é que os nossos 5 sentidos se juntam para criar uma única percepção do mundo? Como a imaginação vira pensamento racional? E a grande questão: o que, afinal, nos faz agir e nos mover? É uma exploração da mente no nível mais profundo. Mas agora vem o pulo do gato. Essa estrutura toda organizadinha que a gente acabou de ver, na prática, ela é uma fachada. Ela esconde a verdadeira natureza do texto, que é, e sempre foi, uma coleção de anotações fragmentadas, às vezes até contraditórios. Essa complexidade toda chega ao auge no livro 3. Os trechos sobre o intelecto são tão densos e, às vezes, tão obscuros que se tornaram um verdadeiro quebra-cabeça que desafia filósofos e estudiosos até hoje. A famosa filósofa Martha Nussbaum resumiu isso de um jeito bem direto.
O livro 3 é internamente uma bagunça. A teoria mais aceita é que não se trata de um texto contínuo, mas de vários fragmentos que um editor tentou juntar da melhor forma possível. E o mais legal é que essa imperfeição não é um defeito, ela é parte da história. Cada lacuna, cada correção feita por um copista séculos depois, nos lembra que este não é um texto estático, parado no tempo. É um artefato vivo que foi moldado por incontáveis mãos ao longo dos milênios. No fim das contas, a lição que fica é poderosa. Ler sobre a alma é muito mais do que só absorver a filosofia do Aristóteles. É testemunhar a jornada incrível de uma ideia, que sobreviveu a guerras, ao esquecimento e ao tempo para chegar até nós. É uma homenagem à resiliência do conhecimento humano. Isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, não é? Se a obra de um gigante como Aristóteles é, na verdade, um eco de anotações e conversas, quantas outras grandes ideias da história podem ter uma origem parecida? Talvez o conhecimento que a gente considera sólido e definitivo seja, na verdade, muito mais fluido e misterioso do que a gente imagina.